que não deve ser hoje muita novidade para vocês, só para não ficar assim é, sem a gente ter comentado, né? Não vou me demorar muito aqui. Vocês fiquem à vontade para contribuir, para comentar também, né? Então, nesses nossos é, circuitos e instalações, projetos de sistemas de refrigeração, então existe os pontos de inspeção, né, do fluido, né, pessoal? Principalmente por causa da contaminação. Não sei se alguém já viu em alguma instalação esses pontos de inspeção que eles adquirem cor, né, conforme o fluido foi contaminado seja por óleo, seja por água. Até porque, por exemplo, quando o compressor exerce o trabalho ali sobre o fluido, né, mandando lá para o trecho de condensação, né, para liberar calor, vai óleo junto, né? Mas já em seguida, logo em seguida ali, meio que acoplado ao compressor, você tem um sistema ali, né? Um compartimento para o óleo retornar, né? Porque o compressor não tem como, né? Ele acaba que ele tem que trabalhar lubrificando ali o pistão ali, por exemplo, né? Então, o óleo que passa, ele é líquido, né? Claro. Então, precisa retornar para o compressor. Então, visores de líquido, né? Na verdade, é a inspeção de contaminação do fluido, né? Na rede ali. É... Aí tem um dispositivo. Daqui a pouquinho tem umas fotos ali em seguida para ilustrar, né? Tem um dispositivo aí, acumulador de sucção, que tem função de evitar retornos, né, do fluido na fase líquida para o compressor, né? Então, também faz parte do nosso circuito aí. Já ilustro com uma imagem para vocês ali o nosso acumulador de sucção. Então, tem essa função de evitar retorno. Filtros, né? Tem vários tipos e várias aplicações. Então, nesse acumulador de sucção vai um filtro também. E aí eles chamam de filtro de sucção. Mas em geral, né? Em geral, não importa onde esteja o filtro, ele sempre vai estar querendo proteger a integridade, né, pessoal, do fluido refrigerante. Em relação a partículas, em relação a resíduos, contaminações, né? Até porque o, todo o sistema, todo o circuito, né, pode liberar partícula, pode ter desgaste. Se ocorreu uma acidez lá e gerou corrosão, ele pode liberar assim partículas, né, do metal, né, um sistema rodando há anos lá, né, pode começar a gerar cavitação, né, e desgaste, liberar partículas. Então, os filtros são importantes aí nessa questão aí. Filtro de linha, né? Na parte líquida também tem essa função.
E aqui tem uma observação nesse material que, em geral, os filtros têm sentido. Ele tem direção, eles são direcionais. Vocês já tinham escutado isso daí? Que filtros usados nos sistemas de refrigeração eles têm sentido? Acho que não só em refrigeração, professor. Existe filtro Em, também em de geral, é? sólidos em linhas. Ele tem um sentido de fluxo, né? Uhum. Acho que alguns tipos específicos, é claro, né? Mas filtro Y, Aham. de retenção, né? Filtro de retenção. Mas tem alguns tipos, acho que tem já. No próprio corpo do filtro, ele já tem uma setinha indicando. Sim, sim. Ele é, na verdade, projetado para um sentido, né? Provavelmente a malha dele ali, o trançamento, a construção, né? Uhum. Legal. E os materiais que vocês têm visto de filtro, fibras, que tipo de materiais que vocês observam os filtros aí? Tecidos? Então, no filtro de ar, por exemplo, ele tem uma malha, né, que é medida em micragem, né, em microns. Aham. Lá, aí, se eu não me engano, é PTFE, né? Se- Que é o Teflon, né? Isso. Não me engano. É uma malha de Teflon, Uhum. politetrafluoretileno. É, Isso. decorei o PTFE. Isso aí. Mas aí existem daí filtros de cesto, com cesto metálico mesmo, né? Daí fabricado, no caso, dependendo do fluido, em inox ou carbono, aço carbono, né? Aço Aham. inox, 204 ou 316, dependendo do como forma disso, depende do fluido. Então pode ser sintético, metal. Então tem várias aplicações, né? Vários materiais, né? Uhum. E aqueles filtros de manga para evitar partícula no meio ambiente que vai nos para evitar Ah, partícula sólida para o meio ambiente, o que que compõe aquelas mangas lá, sabe? putz, professor, quer ver? Eu vou dar uma olhada. Nós temos um filtro de manga lá na nossa área lá. Deixa eu ver se eu acho o documento aqui. Mas se eu não me engano, até vi eles montando um hoje lá. Ela é uma malha branca também. Se eu não me engano, é Teflon também. No caso da nossa aplicação, que ele é o sistema de despoeiramento, né? Aí, Aham, por exemplo, o pessoal compra lá a cal, né? A cal mesmo, essa cal. Igual essa cal de construção, essa cal branca, né? certo. Então o caminhão vai lá e uma caçamba e despeja dentro de um sistema de moega lá. Então, quando você faz isso, gera uma poeira miserável, né? Aham, Aí entra esse sistema de despoeiramento, ele succiona, né, as partículas que estão no ar e passa por esse filtro de manga. Aí os sólidos são retidos e retornam para a moega, né? E aí o ar que é feito através de vácuo, né? aham, Aí o ar é jogado para a atmosfera. Mas entendi. acho que é Teflon também, porque daí no caso lá é cal, né? Que é um Certo. material mais agressivo. Bem abrasivo, né? É agressivo também, é abrasivo, agressivo. Isso é quimicamente e a nível mecânico, né? E interessante, né, você falar que é do o Teflon, provável que ele tenha uma baixíssima acúmulo de eletricidade estática, né? Porque uma coisa que um filtro não pode ter é muita o acúmulo de eletricidade estática, porque senão ele começa a aderir muita partícula. Eu acho que daí vai baixar a eficiência do filtro, né? Começa a entupir, né? As aberturas, né? Eu sei que esse filtro de manga, nesse caso lá, ele tem uma estrutura metálica, né? No qual você coloca essa capa, essa manga mesmo, né? Ele tem uma Aham. estruturinha de arame, assim, tipo um arame fininho, né? Só para No dar qual você sustentação. veste essa estrutura, é a sustentação, exato.
Aham. Mas é metálico. Provavelmente deve ter um sistema de aterramento, né? Não É. recordo agora de cabeça. Mas legal, o Teflon, então ele vai bem, né? Interessante. É um material muito, muito versátil, né? Acho que foi desenvolvido naqueles tempos de é, pesquisas espaciais, né? Teflon, nylon. Segunda Guerra, né? Pesquisas espaciais, né? Praticamente foi os Estados Unidos, né, que desenvolveu esses materiais aí, né? Pessoal, então, outros tipos de filtro, né? É, filtro capilar, então, de baixa espessura, é bem específico aqui para a área de refrigeração e climatização também, né? Ele também tem material dessecante dentro dele, né? Sílica gel para absorver a umidade. Então é bem específico aqui para a área de refrigeração, né? Os mais tradicionais, né? Filtro para a linha de óleo, para não deixar assim a circulação do óleo comprometida, né? Então, qualquer tipo de impureza, partícula, ele vai se encarregar de fazer essa limpeza, né? Conhecido também na área da mecânica, né, pessoal? Separador de óleo. Então, como a gente estava conversando, né, o óleo que vai junto com o fluido após o compressor, esse separador de óleo aí vai ser o responsável em estar promovendo o retorno, né? Já que o fluido está naquele estado vapor e o óleo no estado líquido, né? Com certa viscosidade, então o separador usa o princípio mecânico para fluidos, né? Para fazer essa separação. O nosso reservatório de líquido também é uma unidade que é usada, né? Quando você tem diferença de quantidade de fluido entre o evaporador e o condensador, então pode haver um acúmulo aí de fluido na forma líquida, né? Então, para não sobrecarregar o sistema, esse reservatório de líquido aí fica num ponto intermediário ali para você poder ir compensando, né? O sistema em funcionamento pode uma hora dar acúmulo de fluido no condensador, uma hora pode dar acúmulo ali no evaporador. Então, esse reservatório de líquido aí faz esse meio de campo, né? Daí não sobrecarrega o circuito. Válvulas, pessoal, vão aos montes. São importantes assim para você estar controlando pressão, controlando vazão, direção, e algumas podem até ser manuais, mas hoje em dia, né, como os sistemas estão bastante automatizados, né, pessoal? Controlados assim remotamente e de forma inteligente, inclusive, né? Meio que auto se compensando no sistema. Então, basicamente, são solenoides, né?
que em geral as válvulas desenergizadas elas são fechadas, né, pessoal? É isso? Depende, na verdade, professor. Na válvula de segurança ou qualquer válvula automática, no geral? Válvula de controle de vazão, de fluido. Eu acho que depende também dos lados do processo, né? Tem válvula que ela fala normal aberto ou normal fechado, né? Aham. Daí, por exemplo, na ausência, se eu considero normal aberta, na ausência de energia, ela vai ficar aberta. Daí tem a normal fechada, daí, na ausência de energia, ela fecha 100%. Entendi. Acho que depende do Da aplicação. processo, né? Isso. Certo. E elas são corrente contínua? Hoje ali no Puma, ela tem, igual eu comentei na aula passada, tem os gerenciadores de consumo, né? Que daí nos compressores tem as válvulas IGV e OGV. As IGV é as que de entrada e as OGVs de saída, né? Essas Aham. são as válvulas controladoras. Geralmente as OGV elas ficavam abertas 100% e o compressor na nominal, onde ele ia para ir na nominal e não fazia o gerenciamento de energia. Agora com esse processo aí, essa OGV, em vez dela ficar aberta 100% e o compressor na nominal, ela começa a controlar de acordo com a demanda da demanda da fábrica. Hum. Daí ela, desenergizada, ela tá fechada. Fechado. E aí vai variando a tensão, ela vai abrindo conforme o gerenciamento. Eu acho que varia a corrente, professor. Varia a corrente. Isso. Ah, tá. É por amperagem, então. Isso, deve ser 4 a 20 mA. Certo. Corrente contínua. Corrente alternada. Corrente alternada? Uhum. Ah, tá. Tá certo. Então a gente tem variações, né? Várias aplicações, né? E nossa, super importante as válvulas, né, pessoal? Quando uma dá problema, pode dar até acidente, né? Pode dar até acidente, então. Dependendo do processo do sistema, né? Bem, Lógico, além dessas válvulas, tem as válvulas de segurança também, né? que aí ela não Que daí depende são. de do controlador, né? Ela é mecânica, né? Isso? Isso, exatamente. Aí ela abre por força mecânica, por pressão, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Tá É certo. norma, né? Aham. Verdade. Beleza. Interessante. Ô, professor, Oi. tem o documento aqui, ó, só voltando no filtro de manga, ele fala, nunca tinha ouvido falar nisso aqui, ó. É material Nomex. Daí tá entre parênteses escalandrado, chamuscado e termofixado. Daí no Google ele me diz que Nomex é uma marca registrada para o material resistente a fogo de metaramida, Hum. desenvolvido no início dos anos Ô 1960. Lohan, sabe o que é feito de Nomex? Aquela roupa verde nossa lá. Que Onde chama? a gente chama Nomex. Interessante. Nunca tinha ouvido falar Ah, desse material. É resistente a fogo que ele fala mesmo. entendi. Entendi. Uma vez eu tava numa fábrica e o pessoal tava soldando com MIG. Veja que coisa. E daí fica aspirando, né? Solda, cabine de solda, assim, em sequência tem aspirador, né? Pra Sim. aspirar fuligem. E aí foi uma, um- uma partícula incandescente, assim, entrou. E não sei como ela. Não sei se ele não tava com filtro, o que que era, com tela, né? Mas ela conseguiu passar, percorreu uma metragem de tubulação e entrou no filtro de manga. Mas parece que não pegou fogo no filtro de manga, pegou fogo no pó. Daí foi uma correria lá. Pegou fogo, não. O filtro de manga ele fica em tipo colmeia, né? Uma bateria, né?
de 8, 16 filtros assim, né? Isso, exatamente. São tubulares, né? Aham. Foi feio o negócio. Mas então o Nomex a gente chama. Positivo, professor. Que coisa, e ele é sintético, né? Como é que pode? Interessante. Legal. Bom saber dessas informações aí. Então, pessoal, passando aqui pelos a válvula tipo plug fusível, né? Atua aqui no lado de alta pressão, né? Para controlar aqui essa questão da alta pressão. A válvula de reversão, ela entra naqueles equipamentos que tem dupla função, né? Tanto pode equipamento que tanto aquece quanto resfria, né? Então elas são válvulas de 4 vias, como eles chamam aqui, porque ela atua em 2 sentidos, né? Nesses equipamentos que pode tanto aquecer quanto esfriar. Válvula de retenção, basicamente mecânica, né? Válvula de retenção. Eu acho que até, não sei se foi o Gustavo que comentou na aula passada, quando trabalha com compressores em paralelo, né? Aí um não pode, se tiver um ali desligado, ele não pode assim deixar voltar a pressão, né? Daí quando está operando com um, daí você vai passar para outro, né? Aí você tem que ter válvula de retenção para aquele que está parado naquele momento não deixar voltar a pressão, ele segurar ali, né? Para não perder a pressão que o outro está gerando, né? Então a válvula de retenção só não deixa voltar, né? Mas não regula nada. Existem as válvulas manuais, tipo de esfera, né, pessoal? Ela é geralmente 1/4, né? Essas válvulas de esfera, né? E você trabalha geralmente manual, né? O que a gente estava falando agora, né? Nossas válvulas solenoide, as que têm função abre e fecha. Verdade aqui, ó. Corrente alternada, né? Acho que é para gerar o campo eletromagnético, né? Tem que ser a corrente alternada, né? Positivo, professor. Acho que a contínua não faz, né? E acionamento indireto que é com gradiente, né? Você consegue gerenciar, né? Pode ter 10%, 20%, 100% de válvula aberta, né? Aí você gerencia ela, né? Exatamente. Esses iniciadores fazem isso. Beleza. Vem as nossas válvulas de serviço. Controlam com manômetro. Ele chama aqui de serviço, mas pela descrição dele aqui é bem cara assim de como se fosse de segurança até, né? Meio que para monitorar, né? Agir quando atinge limites, né? Válvula reguladora de pressão. A função é essa mesma, né? Promover os alívios, né? Aqui eu tenho algumas imagens aqui. Ele citou os pressostatos aqui, né? Que podem ser
nessas modalidades mecânica, eletromecânica, eletrônica, né? Controla a pressão, né? Então o pressostato vai estar ali medindo, controlando, acoplado à válvula geralmente, né? O pressostato geralmente, por exemplo, eletrônico, está mandando informação para as válvulas atuarem, né? Você vai fazer um set point lá, né? Ah, quero pressão de tanto a tanto e ele administra isso, né? Também pode ser para comandar a válvula, por exemplo, igual válvula de segurança. Ah, chegou a tal válvula de alívio, desculpa, chegou a tal pressão, manda abrir a válvula de alívio, Certo. Uhum. porque válvula de alívio não é controlado, né? É on-off, ou abre ou fecha. Então daí chega num determinada pressão lá, atuou o pressostato, manda abrir a válvula de alívio. Daí no caso é um pressostato eletrônico ou eletromecânico? Eu acho que é mecânico, professor. Eu nunca, sinceramente, nunca vi lá no campo como é que é. Acredito que seja mecânico. Não sei. Ah, tá. Uhum. Beleza. Maravilha. Então, tá aí nossos componentes importantes aí para fazer esse corpo humano aí, chamado circuito de refrigeração. E o princípio dos pressostatos que vocês veem é baseado, como que é o funcionamento físico deles lá? Chegaram a observar alguma coisa lá? Ah, em compressores eu nunca vi. Eu só vi os comuns, assim, eletrônico, né? Que ele dá uma certa. Ele fica monitorando o ar ali. Aí quando você seta a temperatura, a pressão que você quer para ele fechar, e na hora que atinge a temperatura, ele fecha um contato e manda abrir, fechar, ou atuar uma entrada digital, seja o que for. Então ele tem um sensor. Isso, Tem um ele sensor fica. ali. Uhum. Acho que alguns usam aquela micro resistência, né? É, tipo não sei se vocês já usaram por aí, é o strain gauge, só que dentro dele, né? Aquelas micro resistências assim, que micro deformações gera pulso, variação na resistência que daí o sistema lê, né? Já ouviram falar ou já usaram o strain gauge como sensor de pressão, por exemplo? Eu acho que é esse aqui, ó. Strain gauge. Ah, é gauge. Strain gauge. Ele é uma micro resistência. Geralmente eles têm assim milímetros de diâmetro. E daí quando tem alguma deformação, tipo pressão, por exemplo, né? Pode ser mecânica, pressão, força. É, a hora que dá micro deformações, daí tem assim leitura constante da resistência dele. Só que isso é convertido em milivoltagem, né? Daí é um sensor, né? Eletrônico, que vai em vários tipos de equipamentos que medem algum tipo de força ou pressão, né? Então ele é um extensômetro. Na eletrônica, então ele acaba ajudando, né? Escreve-se é, strain gauge. Cadê?
Escreve-se strain gauge. Mas é um extensômetro que mede forças e pressões. Na mecânica usa bastante para ver estruturas assim metálicas de grande porte, né? Com o passar do tempo, dos anos, se está vendo assim deformação, né? Flexão, flambagem. Isso fica monitorando lá. Então, na área da mecânica eles são bem famosos. Ó, algumas imagens para ilustrar então. Válvula de expansão. Tá aqui. Uma imagenzinha. Tá meio ruinzinha aqui, mas só para ilustrar, né? Para expandir o fluido, né? Tem a eletrônica, essa aqui. Tem a termostática, tá aqui. Então a válvula faz aquele efeito spray, né? O fluido chega naquela transição líquido-vapor, né? Passa pela válvula, faz o efeito spray para entrar no evaporador, né? E aí absorver o calor do ambiente. Compressor a gente já tinha visto, né? Aula passada. Imagens. Torre também. Tubo capilar também. Beleza. Vamos ver mais algumas imagens aqui para ilustrar aqui nossos estudos aqui. Filtro secador. Pressostato. Aqui uma imagem de um pressostato aqui, ó. Eletrônico. Pressostato de baixa. Regulado então para medir as baixas. Ele mede a mínima, né? A pressão mínima então. Deve ter um sensor nele então, que daí manda um sinal elétrico, né? Quando atinge a baixa pressão e o sistema monitora. Como é que faz ajuste de pressão, será, nesses caras? Ou será que é catalogado a pressão que ele atua? Eu acho que é aferido assim, tipo. Mas com certeza deve ter, né, do orientação do fornecedor, né? Mas acho que precisa de uma calibragem, né? Assim ali no. De duas uma, né? Ou deve ter um ajuste que você consegue fazer nele, ou ele vem pré-definido de fábrica, né? Por exemplo, ele vai atuar pressão tal. Aí, mas não sei. Eu acredito assim que, pelo que eu escutei até hoje, que, como você falou, você pega o catálogo, você vai comprar um pressostato para tal faixa. Com certeza, né? Mas aí você instala ali, daí acho que tem que calibrar, né? Eu acredito. Ajustar a corrente e a voltagem ali com o teu equipamento que faz a leitura, né? Acho que exige mesmo uma calibragem ali, em loco, né? Mas geralmente você compra pela faixa que vai atuar, né? Catálogo do fornecedor. Acredito que sim, aham. É. Ele deve ter um range, né? Que ele consegue, né? Ó, pessoal, essa imagem que ilustra mais um pouquinho aqui. Pressostato de alta. Reservatório de líquido, que faz o meio de campo quando tem mais fluido para um lado do que para o outro do sistema. Filtro secador. Visor de líquido. Ó. Então, tudo isso aí compõe o circuito aqui do sistema de refrigeração. Aquele separador de líquido que a gente tinha
conversado já hoje, né? É por gravidade aqui, né? O fluido, vapor e o que não está vapor, estado líquido, então aqui dentro, por gravidade, consegue fazer a separação. Mais uma imagenzinha aqui. De alta e de baixa. É comum vocês verem os dois lá? Onde vocês trabalham? Nas redes? O de alta e de baixa? O de alta, sim, aham. Agora, o de baixo, geralmente também não pode ter baixa pressão no sistema, né? Que é Aham. porque você precisa, tem ar do instrumento, ar de serviço, né? Você precisa ter pressão na linha, então. Mas eu não sei se é feito isso em campo, no compressor ou, ou fora dele. Isso eu não sei. Mas acho Pressostato de baixo, acho que tem nas remotas, né? Nas remotas de Tem, campo. tem também. Ele é baixa pressão, né? Só que tem um pressostato ali É, exclusivo ali, né? Não faz então, parte de um outro sistema. ele é baixa pressão porque o que, que é a ideia do pressostato de baixo? É porque quando não tá vedando direito a remota, né? Então é onde sobe o alarme para o SCD. Aí o que acontece? Eles têm a remota assim, tem uma tampona, né? E várias chavinhas borboleta. Aí você vai, aperta essas chavinhas para vedar a tampa da remota. Aí se você abrir, Eu por já exemplo, vi lá, né? digamos que quando você abre a Bem-vindo. porta lá, a pressão vai cair. Então ele já vai Variar, subir né? isso, vai subir um alarmezinho lá para cima no SCD. Mas Certo. agora, no questão dos compressor, cara, eu não sei se é neles ou é feita na linha mesmo. Pressão de baixo. E essas Com certeza. remotas, o que é que vocês falam remota? Remota é uma série de. Por exemplo, assim, nós temos o SCD. E o SCD, por sua vez, tem um controlador, né? E esse Aham. controlador, ele faz como se fosse uma rede e joga, por exemplo, para instrumentos que estão lá em campo, não vir até a sala elétrica, então eles vão para uma remota, que está mais perto Hum. do instrumento, que daí vai cabo físico. Vai, vai, Ah. vai cabo nos Essa, cartões de seja AI, AO, DI, DO. essa Aham. remota, ela é um painel. Pensa num painel, uma caixa metálica, professor. Do tamanho de... próximo de uma geladeira. E aí Hum. nela, dentro dela, tem os cartões eletrônicos, qual o Barreto falou aí, né? Aí Entendi. os cartões eletrônicos, os módulos eletrônicos. E tem bastante disso? Dessas remotas? Ixi, Várias. ixi, de penca. Eu Nossa. acho que na base aí de, por exemplo, só na nossa área lá, tem 10 remotas em campo. É É uma que, área pe- é, específica lá, né? é que pense assim, professor, por exemplo, se eu fosse pegar todos os instrumentos e pegar fiado e levar lá para a sala elétrica, a quantia de cabo que eu teria que ter nos meus leitos de cabo e tudo, sabe? Então o que, que eles fazem? Passam até a remota sai um único cabo que vai lá para o controlador, que daí faz a rede Modbus ou Profibus, seja o que for, que daí é protocolo de comunicação. Aí é onde faz toda essa rede com as remotas. E existem várias espalhadas pela área. E daí o controlador vê todas essas remotas. E a remota, por sua vez, vê todos os cartões. Uhum. Que coisa, hein? Interessante. Interessante, hein? Deve ficar. Deve ser vantagem, então, né? Já que usam nessas quantidades aí, né? Fica próximo aos pontos de uso, então. Ah, com certeza, vantagem. Não fica aquele vai e vem, tá certo. Mas acho que qualquer sistema que trabalha com pressão, eu acho que para não ter nada tem um manômetro assim na linha ali, né? Não, mas eu acredito que tem sim, professor, de pressão de alta e de baixa. Com certeza. Aham. Porque no nosso caso aqui, que é circuito de fluido, uma baixa pressão significaria que alguma coisa aconteceu, né? Não tá tendo fluido, né?
circulando? Sem contar que é um risco para o processo. Por exemplo, se eu começar a baixar, por exemplo, vou falar dos compressores lá da fábrica. Se eu começar a baixar muito a pressão da linha, pode ter válvula que vai fechar ou válvula que não vai atuar, porque válvula pneumática, né? Certo. Então, então eu vou começar a baixar a pressão do sistema e pode acontecer por falha no equipamento e a válvula não abrir ou não fechar, dependendo da posição de falha dela, se ela falha fecha ou falha abre. Aham. Pode afetar processo, exatamente. Com certeza. Bem importante esses pressostatos aqui. Sim, Sim. esses compressores aí hoje, né, falando da indústria de papel e celulose, são uma área bem crítica ali. Tanto é que hoje são 4 compressores ali para a fábrica toda. Uhum. Bem pequenininho. Ah, é tudo grande, né, professor? É tudo motor de média tensão aí. Aham. Tá certo. Legal. Bem interessante as ideias aí que vocês trazem. É, Aqui, dessa série aqui que eu usei aqui, desse material, as peças, os sistemas, os dispositivos eram esses, né? Que são mais cogitados aí na área não só da refrigeração, mas no nosso caso aqui, né? E aqui finaliza aqui essa parte com os nossos sistemas e ciclos de refrigeração que a gente já conhece, né? Vocês já viram? Em outras disciplinas também, por compressão de vapor, que é aquele ciclo de compressão é, bem famoso. A gente já falou também. Você você faz o spray aqui na válvula, daí ele entra passando de líquido para vapor, né? Absorvendo calor. Aí você comprime ele e joga ele para uma região de condensador que vai passar de vapor para líquido novamente, perdendo energia, né? Esse é o nosso ciclo de compressão. E o outro sistema que é usado, que é conhecido, é o de absorção. Vocês já estudaram o sistema de absorção, pessoal? Em outra disciplina? Pior, cara, não tô lembrado. Então, esse sistema aqui de refrigeração por absorção, ele é um pouquinho mais elaborado, né? Então você vai ter dois fluidos, né? Que trabalham assim em parceria, juntos. Os que são mais conhecidos é o água amônia e é o água brometo de lítio, né? A água aqui tem uma função de veículo, de conduzir, por exemplo, amônia, né? Ou brometo de lítio, né? Então, esse sistema são aplicações assim bastante eficientes, né? Até acho que eu tenho uma imagem aqui para ilustrar a refrigeração por absorção. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui.
Então, por exemplo, você tem, acho que essa imagem aqui, estou com uma imagem inglesa aqui, mas acho que vai dar para nós entender. Então, o sistema aqui é água e amônia. Essa ilustração aqui, água e amônia. Então a gente tem aqui o que eles chamam de gerador. Você tem aqui o que eles chamam de condensador. Você tem o evaporador. E você tem o absorvedor. Aqui as cores aqui dessa imagem que eu peguei estão dando uma ilustrada aqui, né? Então nessa região mais escura, a gente tem baixa pressão e a amônia está aqui incorporada aqui no líquido, né? No veículo que é a água, aqui na parte líquida. E aqui no azul clarinho, aqui em cima, né, do evaporador, você tem baixa pressão de amônia vapor. Então você tem o líquido aqui, que seria água, e aqui só a amônia. Baixa pressão porque é evaporador, né? Então sempre no evaporador você vai ter baixa pressão. É ali que ele expande absorvendo o calor, né? Aí aqui, nessa região aqui, né, do absorvedor, né? Veja que você tem uma comunicação aqui de passagem de gás amônia. Então essa comunicação aqui, você vai ter aqui uma região que é para absorver a amônia no líquido. Nesse líquido aqui. Então, tendo essa absorção de amônia, você vai bombear ela para o que eles chamam, aqui daí você está aumentando, está bombeando e aumentando pressão, né? E aqui você vai ter então vou pegar aqui, baixa pressão de amônia, azulzinho claro, solução forte de amônia, esse azul aqui, porque os gases se dissolvem nos líquidos, né, pessoal? Tipo CO2 na água, que é o caso do refrigerante que a gente toma, né? Então os gases se dissolvem nos líquidos. Então, aqui é uma solução forte, com alta concentração de amônia na água. Aí quando chega aqui nesse gerador, né? Você tem aquecimento aqui também. Ao bombear, você aumenta a pressão, né? Ó, após a bomba aqui, por isso que está na cor vermelha. Alta pressão de vapor de amônia, né? Devido ao aquecimento, porque quando você aquece um líquido que tem gás dissolvido, né, pessoal? Libera o gás, é que nem refrigerante, né? Se você abrir um refrigerante quente, faz aquela espuma, né? Aqui também. Aqueceu, libera o gás amônia. Alta pressão de amônia aqui. E aí você tem a condensação da amônia no líquido, novamente, e assim o circuito fica funcionando de forma cíclica. Aqui tem uma circulação, né, de água gelada, né, até para fazer a condensação da amônia, né. Esse esqueminha não tá dos melhores assim, mas só para
para mostrar que você tem duas fases, né? Por isso que a refrigeração por absorção você tem o líquido, que nesse caso é água, e o outro gás, que seria a amônia, né? Tem mais uma imagenzinha aqui esquemática, né? Que separa assim esse sistema de refrigeração por absorção. Ele separa assim na vertical e na horizontal. Então aqui na vertical ele separa em lado da solução e lado do refrigerante. E na horizontal ele separa em alta pressão e baixa pressão. Daí aqui você tem o gerador de gás amônia, o condensador, o evaporador e o absorvedor, né? Condensador, evaporador, absorvedor, gerador. E aqui tem uma imagenzinha assim que tá meio simplesinha assim, só para condensador, evaporador, absorvedor, né? E aqui as fases, né? Solução pobre, solução rica, D, NH3. Alguém já ouviu falar, já viu uma aplicação assim de refrigeração por absorção, pessoal? Negativo, professor. Tá. Eu queria fazer uma proposta de atividade para a semana. O que vocês acham? Eu comentei aqui só de forma introdutória, assim, né? Bem por cima. Você fazer em uma página um esquema. Você precisaria dar uma lidinha, né? Tá cheio de material aí na internet. Posso fornecer uns links aí, depois lá no campus. Você dava uma lidinha no que é a refrigeração por absorção. E numa página você fazia um esquema, um circuito que te fique mais compreensível. E aí você fazer assim umas caixas de texto, assim, puxar umas flechas, um descritivo do que você entendeu que vai ser a refrigeração por absorção. Um slide, uma página, você compactar o teu entendimento do que você der uma lida durante a semana. Pode ser? Pode ser sim, professor. Ok, professor. Daí lógico assim, vou pôr aqui no enunciado, você não deixar de citar assim, principalmente as aplicações e manutenção de sistema, né? Principalmente aplicações, assim, onde que fica bom pôr e se é complicado, se é acessível, a questão da manutenção do sistema. Dá um foco nisso, né? Tranquilo, pessoal? Beleza, professor? Então tá jóia. Deixa eu ver. Eu acho que era isso, pessoal, que eu queria explorar hoje com vocês aí. Alguém gostaria de fazer comentários, pessoal, colocações aí? Não, já falei demais. Não, é bom. Não, é legal, né, pessoal, porque vocês só falta o diploma, né? Engenheiros já são, né? E tem experiências, tem vivências aí, já leram coisas sobre, né? Então aqui o meu papel é de ser um mediador aqui da disciplina, né? Trazendo informações e aproveitando as experiências de vocês, né? Ficamos assim por hoje?
Show de bola. Ok, professor. Então, beleza. Então, vocês já sabem o que é atividade. É fazer uma página esquemática resumindo a refrigeração por absorção. E eu já coloco os materiais aí no campus. E de minha parte é isso, pessoal. O bimestre fecha quando, professor? O nosso prazo para lançar no sistema é dia 16. Daí eu só posso assim considerar no bimestre que eu sempre ponho uma segunda oportunidade de data, né, para postagem. A de hoje, por exemplo, deixa eu ver. A de hoje a entrega vai ser. A de hoje a entrega vai ser 11. E daí se eu der a segunda oportunidade. E a de hoje já não entra no primeiro bimestre. A atividade de hoje já está contando para o segundo bimestre. Foi até da aula passada, né? Que dá tempo de fazer a segunda oportunidade lá. Então, eu agora não sei quando que a FATEB vai fazer edital para vocês, mas é na sequência, assim, geralmente, né? Dia 16 é domingo, já deve ser no início da semana aqui, né? Só não sei o dia exatamente. Que vocês daí vão, ela emite o edital para vocês, né? Uhum. Então nessa faixa aqui de 17, 18, 19 aqui, já é na sequência, com certeza. Então, meus amigos, pedi um favor de vocês registrarem um presente no chat para gravar. Presença. Agradeço aí a participação, presença. Uma boa semana para todos. Falou, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, valeu. Abraço a todos aí. Valeu, professor. Vamos ficar assim. Falou, tudo de bom, Goi?